Olá, mais uma vez no episódio Expertise contando histórias, e nesse episódio temos o prazer, a honra de receber Simone Maia, uma amiga querida, empreendedora, uma mulher de sucesso. Simone, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Sei que você é muito ocupada, agenda muito cheia, você separou um tempinho para estar aqui com a gente. Alegria, obrigada pelo convite. Legal. Estar aqui com vocês. Eu quero começar fazendo uma pergunta assim: quem é Simone Maia? Quem é Simone Maia, né? Essa pergunta leva a gente para tantos lugares, né? Verdade. Então eu vou começar pelos imutáveis, né? Gostei disso. Eu vou começar pelos imutáveis. Então, Simone Maia, o que é imutável: sou filha de Deus, sou cristã, sou mãe da Luciana e do Pedro. Olha aí. Sou sogra do Estevam, avó da Amelie. Aí, ó, casada com o Luciano, não é imutável, tá vendo? Nem sogra do Estevam. Não é? É verdade. Sou casada com o Luciano, sou filha de um casal maravilhoso. Esses são os imutáveis, né? Então aquilo realmente que filha dos meus pais não muda, mãe dos meus filhos, avó da minha netinha, então são coisas que não mudam, mas então comecei pela família, que é o que é extremamente importante para mim. Então quando você apresenta, Cris, uma mulher de sucesso, nossa, o que é sucesso, né? Para as pessoas que nos assistem, o que é sucesso para quem está escutando a gente, quem está conhecendo a gente, ouvindo esse bate-papo aqui. Então, para mim, família feliz, família bacana, é sucesso. Então, eu sou uma pessoa que ama minha família, gosto demais de estar em família. Eu sou uma consultora de recursos humanos, atualmente dirijo uma regional de uma multinacional de gestão de pessoas, uma empresa enorme, uma empresa bastante relevante aí no mundo dos negócios, nos negócios de gestão de pessoas. Amo trabalhar, então se gostar do trabalho é sucesso, aí eu sou uma mulher de sucesso. Que bacana. Gosto muito de trabalhar. Então eu trabalho como gestora e consultora de recursos humanos. Essa é a minha profissão atualmente. Sou empreendedora desde muito nova. Então eu sou formada em Relações Internacionais. Vim para Brasília para estudar na UNB e perto de me formar eu ainda não tinha uns trabalhinhos, mas não tinha engrenado ainda. E um dia o Luciano, meu marido, viu, a gente era casada há pouco tempo, eu bem jovem, ainda na universidade, e ele viu um anúncio da representação de uma empresa de educação internacional, intercâmbio aqui para Brasília. E aí começamos um processo seletivo e eu fui selecionada, teve um processo aqui para a cidade, eu fui selecionada para abrir uma filial dessa empresa aqui. Esse foi o meu primeiro negócio, né? Tipo uma franquia? Era uma representação, né? Mas tipo uma franquia. Não tinha um modelo de negócio de franquia, mas tipo uma franquia, né? Mas esse não foi meu primeiro empreendimento. Meu primeiro empreendimento foi vender manga na esquina de casa, quando eu tinha uns 8 anos de idade. Então, na minha casa, eu morava com os meus pais em Volta Redonda, no Rio. Eu sou de Volta Redonda. E tinha uma mangueira que dava muita manga, como toda mangueira, né? Meu Deus, aquilo lá uma família não dá conta, né? Então eu pegava as mangas que estavam boas, eu tinha um carrinho, sabe carrinho de feira? Aquele meio que com duas rodinhas? Aquele antigo de aço, assim, com 2 rodinhas. Sim. Eu tinha um de criança. E eu colocava 2 camadas de manga, mangas melhores, assim, numa camada, e mangas mais maduras, assim, e fazia uma distinção de preço. Óbvio, as mais maduras 10 centavos, e as grandonas, bonitonas, assim, de vez 50 centavos. E eu morava em Volta Redonda,
pertinho da saída da Companhia Siderúrgica Nacional, da CSN. Então, apitava pros trabalhadores saírem para almoçar, eu pegava o carrinho e corria para a escada. Estrategista. Eu corria para a esquina para vender manga. E aquele pitiquinho de gente, 8 anos, parada na rua, com um montão de manga bonita, vendia tudo. Meu Deus, que estrategista, hein? Que legal. Mas enfim, sempre gostei de fazer negócio, vender. E aí essa empresa de educação, intercâmbio, eu era bem novinha, assim, a filial, a franquia, né, o escritório aqui em Brasília. E eu trabalhei com isso, assim, aí evoluiu, um montão de coisa bacana, mas por 10, 12 anos eu trabalhei com isso. Aí depois a gente vendeu, aí eu e Luciano fomos sócios um tempo, fomos bastante prósperos, muito legal o nosso negócio, foi muito bacana. E aí a gente, depois disso, a gente vendeu o negócio por circunstâncias de mercado, né? Então, intercâmbio, educação, depois de ataque Torres Gêmeas, terrorismo, naquele período. Aí em 2003 a gente saiu, eu saí, o Luciano saiu, e eu falei assim, eu vou trabalhar com algumas habilidades que eu tinha desenvolvido na minha própria empresa, que já eram habilidades de gestão de pessoas, e coisa que eu nunca tinha estudado. Então, no final dessa jornada na minha própria empresa, eu fui estudar, por recomendação de um sócio à época, um amigo, o Marcelo, eu fui estudar gestão de pessoas, recursos humanos, fiz uma pós-graduação, mas eu praticava muito, né? Era o que eu gostava de fazer. Então a minha posição não deu voltas, eu estou encurtando um pouco a história, porque dessa empresa que a gente representava, a gente abriu uma outra que ficou muito bem sucedida. Então eu dirigia toda a parte de processos, gestão de pessoas, é como se hoje fosse a diretora de gente e gestão. Entendi. E aí eu era responsável por isso. Então quando a gente saiu desse negócio, eu falei, eu vou trabalhar com isso, com treinamento de gente. Aí eu estava me formando na GV em recursos humanos, gestão de recursos humanos, chamava a época, lá para 2002, 2003. E aí eu entrei no mundo da consultoria, também empreendendo, também, né, mudamos aí a razão social, o objetivo e o objeto, né, da empresa e segui. E sou consultora até hoje. Sou consultora empreendedora nessa área até hoje. Interessante. Na segunda já, né? Deixa eu voltar um pouquinho atrás. Você falou que você começou a sociedade com o Luciano, né? Como é que é ser sócia do esposo? Então, é muito difícil. E se eu for falar de primeira, assim, não recomendo. Por quê? Não recomendo, porque desgasta muito o casamento, né? Para a maioria das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, conheço vários casais que têm uma sociedade incrível, belíssima. São casados super bem no casamento e são sócios nos negócios e se dão super bem. E funciona. E funciona, né? Então, eu conheço casos, mas a maioria dos casos desgasta o casamento porque o negócio tem que gerar resultado, tem que, enfim, dar dinheiro. E aí tem isso. E tem o fato de colocar todos os ovos numa cesta só, dentro de uma casa, né? É verdade. Então, a não ser que seja um casal, que seja empreendedor de vários negócios, aí também essa preocupação, ela cai por terra. Entendi. Mas na nossa experiência, foi muito desgastante. A gente quase acabou com o casamento. Sério? Para fazer a empresa rodar do jeito que tinha. A gente tinha outros sócios também, a empresa cresceu, ficou bacana. Então, eu acho muito difícil, né? É bom, porque quais são as vantagens? É alguém que você confia, que você já conhece, você tem pleno acesso. Então, se existe amor, cumplicidade, companheirismo, você vai ficar com aquela pessoa que você gosta de conviver o tempo inteiro. É bacana fazer as coisas com quem você combina, com quem você gosta, com quem você ama. Então tem esse benefício. Certo. Né? Mas é muito custoso, porque é tudo junto, é tudo decisão. É difícil de separar,
Então a empresa vai para dentro de casa, a casa acaba indo para dentro da empresa. Então e sim, é claro que nós somos seres de plenitude, né? Nós não temos gavetas e compartimentos, né? Nós somos pessoas únicas, plenas. Então é óbvio que sempre nós carregamos todos os nossos ambientes conosco para todos os lugares. Mas quando é um casal, a interferência é muito alta. Para mim, minha experiência, né? Sem nenhum demérito, assim, as pessoas e os grandes empreendimentos familiares que tem um casal trabalhando junto. Legal. Olha só, você falou uma coisa que me chamou a atenção. Você disse que quando você começou a empreender, você tinha 8 anos e vendendo... Na manga. Gostei da manga, da história da manga. O que te levou a empreender, a entender que dali você tinha que ser uma empreendedora? Como é que foi isso? Não faço a mínima ideia, Cris. Era uma criança que via a manga, viu o carrinho, peguei a manga e fui vender manga. E depois vendi outras coisas. Pois é, geladinho, din-din, né? Aí eu pedia pra minha mãe e meu pai comprarem uma caixa de chiclete, vendia chiclete, comprava assim a caixa inteira, aí eu vendia chiclete. Mas não sei. O que passava pela sua cabeça naquela época? Você lembra assim, se era assim, não quero lembro. ter meu dinheirinho, quero ter minha liberdade? Não lembro. Eu acho que eu achava divertido, igual hoje. Eu acho muito divertido trabalhar. E eu vendo vendas. Divertido. Além de ser consultora, eu sou uma boa vendedora. Olha aí, Fernanda, ó. Olha aí, ó. Eu sou uma boa vendedora. Eu acho legal você falar essa expressão, é divertido. Muito divertido. Muito legal. divertido. Gosto. Então eu gosto de todas as etapas assim do meu trabalho, né? E o trabalho de alguém que é empreendedor passa pela comercialização do seu serviço. E existe inclusive um preconceito, né? E uma tentativa assim, gosto de vender, gosto de relacionamentos, então, adoro relacionamentos, mas gosto da venda, gosto da concretização do negócio, de como eu não vendo produto, como eu vendo um serviço, e um serviço pelo qual eu sou absolutamente encantada, apaixonada, e é um serviço que eu sei entregar e que eu também entrego. Então eu sou gestora de relacionamento, sou a consultora, não faço tudo em todos os projetos, né? Tenho uma equipe, enfim. Claro. Mas como eu gosto de atuar em várias posições, acho divertido demais colocar uma coisa para viver. Então alguém me fala, preciso de resolver tal desafio e me descreve. E eu vou, aquele negócio vai nascendo. É uma coisa que nasce e que eu coloco num PowerPoint, numa proposta, vai, monta e olha, daqui a pouco aquilo tem vida. Aquilo passa a fazer parte da vida das pessoas, relacionamentos, treinamentos, consultoria. Acho incrível, é muito divertido, é muito bom. Então assim, talvez eu não gostasse de vender produtos, não sei, né? Eu nunca vendi produto. Assim, você tem que vender isso aqui, né? Eu tenho liberdade para criar, então eu crio, eu monto, é muito bom. Então a comercialização do meu serviço, ela é natural. Então é natural, é gostoso, mas eu não sei o que gerou lá atrás, né? Mas definitivamente não é assim, nossa, eu adoro vender porque eu gosto de ganhar dinheiro. Não tem uma relação direta. Olha. Entendeu? Não tem uma relação direta. É muito... É mais realização pessoal. São muitas variáveis. Eu diria que é muito rico, assim, e até um tanto quanto complexo. Então, tem realização, tem o gosto por criar, por inventar alguma coisa, por estudar aquilo e colocar alguma coisa de pé e ver aquilo concretizado na vida das pessoas, que eu trabalho com desenvolvimento, gestão de pessoas, transição de carreira. Então,
a gente faz muita diferença na vida das pessoas, como time, né? Como empresa, como pessoas que trabalham com a vida das outras, né? Seja um treinamento, um desenvolvimento, uma consultoria. É lindo ver o negócio sendo transferido para o outro ser humano, assim, nossa, e às vezes, né, tem programas que eu faço, que eu lidero, é um programa para 500 pessoas. Aí é incrível, 100 pessoas, 500 pessoas, 300 pessoas. Fala, gente, quanto impacto, quanta coisa boa. Então, programas de liderança. Se a gente impacta 300 pessoas com um conteúdo de liderança absolutamente aderente àquela empresa, àquela organização, quantos times, você tem ali 300 times, quantas pessoas são positivamente impactadas? Adoro, Cris. Adoro. E aí a venda faz parte disso, entendeu? O empreendedorismo tá aí no meio, então não tem a ver com só uma coisa. Tem a ver com, pelo que você fala, o jeito que você fala, eu percebo que seus olhos brilham. Tem a ver com transformação de gente, né? Transformação de pessoas, né? Porque quando eu falei do empreender, eu imaginei a questão do dinheiro, daquela menina que quer ter o dinheiro, mas você nem sequer lembrou disso. Mas quando você começa a falar do seu momento atual, os olhos brilham e você começa a desenvolver o raciocínio pensando assim, cara, pessoas, transformar pessoas, impactar pessoas. Então a percepção que eu tenho, melhor dizendo, é que assim, o que realiza mesmo é transformar pessoas. Transformar pessoas, tá certo? Empresas, transformar organizações, ambientes, né? É muito bom. Uma vez eu tive um depoimento de um executivo, eu o atendi numa empresa e foi um trabalho muito complexo. Ele falou assim pra mim, Simone, eu preciso, aí era o briefing, né, a reunião inicial, e ele falava um monte de palavrão e ele, dentre as palavras, um monte de palavrão para dizer que ele estava em apuros. E ele precisava de ajuda com o time, como líder, como gestor. E eu falei, nossa, vamos montar uma coisa bem bacana. E eu estava começando na LHH, na Lee Harrison, onde eu estou até hoje, vai fazer 10 anos. E foi o meu primeiro cliente, me marcou muito. Fizemos um workshop muito bacana, foi legal, depois teve uma sustentação. E eu vi com ele, depois acompanhando, né, e lá todo o time, a transformação daquelas pessoas, forma de trabalho, foi muito legal. Bem, passam uns 5, 6 anos mais ou menos, por aí, uns 5, 6 anos. Estou numa outra empresa, um outro cliente, no mesmo segmento, e aí falou assim, fulano de tal tá sabendo que você tá fazendo um trabalho aqui e pediu para almoçar com você hoje aqui na empresa. Eu falei, que legal, que ótimo, vou revê-lo. E aí ele me fez uma solicitação pro time dele de lá e ele falou assim, quero te falar uma coisa. Eu falei, e você, como tá? Aí ele falou assim, eu quero dizer olha isso, eu quero dizer para você que aquele workshop de 2 dias salvou não só meu time, mas meu casamento. Eu tô ótimo. Aí eu, Uau! Como é que você se sentiu? Eu me senti realizada, feliz, grata a Deus. Falei, é isso que eu faço, esse é meu lugar, é para isso que eu trabalho, né? Então, não pergunta, tem um hobby? Não. E o meu marido fala, seu hobby é trabalhar? Eu acho que é isso. Eu preferi não comentar isso que você falou ali nos bastidores. Mas meu marido fala que eu tenho hobby sim, meu hobby é trabalhar. E talvez seja por causa disso. O que poder é esse negócio? E ele contando que ele estava renovado, que estava fazendo triatleta atualmente. E um cara que tinha feito uma série de escolhas assim, das quais ele se arrependia. Enfim, foi incrível. E ele falou assim, aquilo lá, eu tô casado hoje por causa daquele trabalho, me ajudou, enfim, não só por causa daquilo, né? Mas é claro que a pessoa tem uma série de outras coisas, eu não sou responsável unicamente por isso, mas olha que maravilha. Então são coisas que eu gosto muito. É claro que a maioria dos empreendedores, e eu não fujo à regra, é formada por gente ambiciosa e competitiva. E eu sou ambiciosa, ousada e competitiva. Defina ambiciosa. Gosto de projeto grande, gosto de conquista, adoro conquistar coisa grande, nova,
assim, coisa difícil. Então eu falo assim, nossa, acabei isso aqui, qual é o próximo passo? É como se nunca tivesse fim para mim, tá? Então tô definindo ambição para mim, né? Então como se não tivesse fim, assim, de conquista, tá? Que não é ganância, é bem diferente, tá ligado à conquista, à vontade de conquistar, de fazer coisa nova, de fazer coisa diferente. Desafio te alimenta, então. Adoro. Você fala assim, acabou o desafio, eu falo, não sei, agora eu vou fazer o quê? Morri. E sou muito competitiva, detesto perder. Então você vira e fala assim, nossa, perdi a proposta para alguém. Não, por que eu perdi? Não acredito. O que eu fiz errado? O que eu posso fazer melhor da próxima vez? Então, um indicador que eu acompanho, assim, é meu índice de conversão de negócio. Sensacional. E de onde ele vem, por que ele vem, né? E aí você fala assim, por quê? Porque você quer virar milionário? Não, cara, não, vou me divertir, vou ganhar na grana. E aí a grana, a minha relação com o fruto desse empreendedorismo, né, é uma relação de causa e consequência. Então, de verdade é uma consequência muito bacana, muito legal, de algo que eu adoro fazer. Então, a combinação me faz muito bem, né? Que legal, que bacana. Simone, você estava falando e eu fiquei pensando aqui, né? Lembrando que a gente está no meio das mulheres e quando a gente pensou no projeto do tema desse mês, né? A gente está retomando a nossa segunda temporada e a gente está estreando no meio das mulheres. E uma das razões pelas quais a gente quis realmente focar nisso é porque a gente sabe que muitas vezes, algumas pessoas veem a mulher, aquela coisa do lugar da mulher, lugar de mulher, que é toda aquela história. Como é que você vê hoje a mulher no mercado de trabalho? Como é que você se vê, né, no mercado de trabalho como mulher? Como você vê essa questão da mulher no mercado de trabalho? Porque assim, até em outra convidada veio aqui, eu cheguei a falar isso, né? O que você falaria para essas mulheres? Então, isso eu não vou perguntar para você. Vou perguntar, como é que você se vê hoje no mercado de trabalho, como uma gestora, como diretora, como uma pessoa de autoridade naquilo que faz e lidando com homens, eu acredito, né? Deve ser muita gente, né? Muitos homens que você deve competir também no trabalho. Como é que é essa sua realidade? Essa pergunta é boa porque eu me vejo como uma pessoa. Você é uma pessoa, eu sou uma pessoa. Ponto. Sempre me vi como uma pessoa. Uma pessoa mulher, uma pessoa homem, uma pessoa mulher, uma pessoa criança, uma pessoa menina, uma pessoa menino. Então eu me vejo como uma pessoa. Sempre me vi assim. E hoje, eu vou fazer 53 anos, então bem madura profissionalmente, eu olho e falo assim, cara, o fato de eu sempre ter me visto como uma pessoa me trouxe para esse lugar onde eu tô hoje. Eu não falo assim, eu sou mulher, não posso isso, não posso aquilo, nossa, o que os homens vão pensar? Nunca. Então, quando a gente fala, e fala um pouco para as mulheres agora, né? A imagem da mulher no mercado começa dentro de cada mulher. Uau! Então, assim, como que os homens vão me ver? Como uma pessoa que tem competências, que tem habilidades, como outras pessoas. Então, essa minha fui salva por isso. É um modelo mental de que eu sou uma pessoa. E que tanto faz se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou isso, se eu sou aquilo. Tanto faz. Sou uma pessoa. E o que vai definir é a competência que eu carrego. Competência, os conhecimentos que eu tenho, as habilidades que eu aprendi, as atitudes, o jeito de pensar e não necessariamente se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou qualquer coisa que eu quiser. Se eu quiser não me declarar nem homem, nem mulher, nem nada. Então, uma pessoa. Então, o que eu... Apesar de você não ter falado, né, eu sempre falo para as mulheres, você não ter pedido, mas o que eu dou curso para mulher, né?
Faço programas de liderança feminina, tenho Olha, que turmas de fantástico. liderança feminina, mentoria feminina em várias empresas. E uma das coisas que eu falo para as mulheres é: ajuste suas crenças eventualmente limitantes. Você não tem nenhuma limitação. Nenhuma, não nasceu com nenhuma Olha, limitação. eu gostei dessa expressão. Crenças eventualmente limitantes. Fantástico. Né? Então, assim, qual a limitação? Qual a limitação? A limitação é que tem alguns complicadores, nós temos. Para todos eles tem uma solução, um jeito, Cris. Todos. Então, por exemplo, a amamentação é um complicador. Como é que eu vou fazer? Vou ter um neném, vou ficar 4 a 6 meses de licença maternidade, beleza. Você está garantido por lei, depois como é que eu vou dar mamar para essa criança? É complexo, tem que administrar, tem que preparar, tem uma série de providências. Mas quanto tempo dura isso? 1 ano. Dura 1 ano. O que é 1 ano na carreira de uma pessoa? Na vida de um profissional, de uma profissional? Então, é limite interno da cabeça, né, da pessoa. Então, muitas vezes, o próprio posicionamento feminino limita aquela mulher. E a gente, num dos programas, inclusive, que a gente tem na empresa, a gente começa por aí. O primeiro pilar, o primeiro bloco é molde sua mentalidade. Então, quais são as mentalidades que você tem, quais são as crenças que você, mulher, tem que limitam a você mesma ou que transmitem uma imagem, uma mensagem de que você tem limitações. Então, assim, nunca enxerguei limitações por ser mulher. E talvez por nunca ter enxergado limitações por ser mulher, nunca nada me limitou. Eu ia até fazer uma pergunta, assim, se você já sofreu algum tipo de preconceito, algum tipo de discriminação, algum homem, algum líder, algum parque, de algum momento chegou... Olha, eu sou cara de pau, bocuda e respondona, né? E segundo meus filhos, eu sou brava, tenho cara de brava, jeito de brava, então o povo não se atreve muito, não. Não se atreve muito, não. Você é doce, Simone, você é doce. O povo não se atreve. Então, eu nunca tive nada assim, diretamente que tenha me atrapalhado ou me afrontado, porque eu sou mulher. Tive um episódio de assédio sexual numa empresa, uma vez, publicamente, assim, uma coisa que, assim... engraçado, seria cômico se não fosse super trágico, publicamente. Mas assim, a única vez, e tipo, não me limita em nada, não me limitou em nada, foi só uma situação hiper constrangedora e eu respondi, né, não se ouvia nenhum um respirar na sala, né, tinha muita gente na sala. De uma pessoa super abusada, né? As pessoas, quando têm muito poder, às vezes elas passam no limite, né? Então foi o caso, mas assim, irrelevante, não prejudicou minha carreira, não prejudicou a minha história, não me limitou em nada, e nunca tive nenhuma porta fechada, nada por ser mulher, nada que eu possa dizer que me prejudicou porque eu sou mulher. Nunca. Incrível, né? Incrível. E eu mesma falo assim, cara, olha que fala. Eu tô falando que nunca tive. Então eu acredito que muitas mulheres podem passar a vida inteira sem nunca sofrer uma limitação ou serem impostas algum tipo de freio por serem mulheres. Agora, depende, de novo, né? Da crença que você tem. Então, outro dia eu escutei um depoimento. Como você se vê, né? Você falou isso. Porque como cada um de nós, todos nós, a forma como nos vemos, exala, reflete aquilo que nós somos, óbvio. Então, nosso comportamento é fruto da nossa autoimagem, né? Em psicanálise tem muito a ver, assim, esse exemplo assim, a questão da projeção.
Você projeta no outro aquilo que está aqui. Totalmente. Outro dia, numa das turmas de liderança feminina, uma mulher deu um depoimento que durante, inclusive, o curso, ela se deu conta de que ela não conversava com o líder dela, que era um homem, ela não conversava, respondia ou argumentava quando ela não concordava, por exemplo, tudo isso de forma super respeitosa. Ela não respondia ao líder dela em nada. Então, e uma líder. Sabe por quê? Ela associava a liderança masculina ao pai. E aí ela teve uma educação super rígida, conservadora, tradicional, que pais falam, filhos se calam, e aí ela transferia inconscientemente isso para a relação dela com o líder dela, homem. Olha isso, Cris. Isso mesmo. Eu falei para ela, então vamos começar. Seu pai é seu pai. Uhum. Né? Honra, respeito. Seu líder, respeito, relação respeitosa, mas com ele você argumenta, traz soluções, diz que não compreendeu, pede explicação de novo, pode dizer que não concorda, explica por quê. E aí fomos evoluindo, né? Olha isso, que coisa profunda. Profundo. Então, assim, a alimentação é de quem? A alimentação é autoimposta ou a alimentação é imposta pelo ambiente para uma pessoa assim? Entendeu? Então, assim, não existe barreira, mulheres. Elas não existem. Existem dificuldades e dificultadores. Desafios, né? Vários. Então, exemplo, é muito mais fácil porque é socialmente aceito. E aí se torna mais fácil uma mulher acompanhar a carreira de um homem e dar suporte à carreira de um marido do que o contrário. Isso acontece muito no meio religioso, né? Mulher de pastor, né? No meio religioso nem se fala. Nem se fala. Parece que a mulher, ela é anônima. Parece que ela não existe. Parece que ela é uma pessoa sem identidade, sem visibilidade. É assim, se não existisse o pastor, o marido pastor, essa mulher seria nula. E este é um lugar que eu me recuso a ficar. Sendo, né, aí as pessoas que estão nos ouvindo não sabem que o meu marido Luciano, além do meu sócio e profissional de uma série de coisas, ele é pastor. Assim, me recuso. Já tentaram me colocar num lugar de coadjuvante dele. Sempre assim, foi assim? Sempre assim? Não. Específico. Mas é um lugar que eu não fico. Mas eu tenho uma identidade própria. Eu sou Simone Maia, mulher, filha de Deus. E sou casada com o Luciano, pastor, né? E sou ajudadora dele no ministério, contribuo com ele no ministério, sou esposa do pastor, mas eu tenho a minha identidade, meu ministério, que complemento dele, somos sim uma dupla, mas eu tenho uma identidade que independe dele. Né? Que, assim, Deus não me vê blocada, né? Deus me vê Simone, sim, casada com minha dupla maravilhosa, né? Mas, então isso pra mim é muito importante, né? E é uma fala libertadora. É uma fala libertadora. E eu não abro mão da minha identidade de mulher e do meu papel de esposa dele, mas com o meu espaço. Então não vou... São dois indivíduos, né? Dois indivíduos que se tornam um... Se complementam. Que se tornam um diante de Deus, dentro aí de uma visão espiritual, né, cristã, para quem crê, para quem acredita assim, né? E disso eu me alegro demais, de ser uma com o meu marido, né, enquanto cristãos. Aí, isso sem nenhuma crise e sem nenhum questionamento, né? Mas isso é espiritual. Como que isso acontece no dia a dia? Tem muitas facetas possíveis, né? E eu mantenho a minha
eu mantenho meu lugar, minha identidade, meu gosto, né? E eu acho que isso é saudável. Então, um grupo, uma comunidade, onde uma mulher só existe como sombra de um homem, não serve para mim. Aliás, eu acho que não serve para ninguém, né? Apesar de muita gente se submeter. Né? Não faz sentido. Mas no mundo religioso é muito comum, né? É muito comum a mulher ficar mais apagadinha. E assim, e o pior que eu vejo é que algumas mulheres, com o passar do tempo, elas, quando o marido morre, ou acontecer uma coisa nesse sentido, ela se arrepende. Ela percebe, né, a minha vida eu não vivi. Você conhece gente assim? Conheço. Já atendi gente assim também. Já atendi gente assim. Entendi. Acho que assim, tudo eu faço por ele. Eu vivo em função dele. E eu pergunto assim, mas e a sua vida? Quem é que vive a sua vida? Eu faço essa pergunta. Quem o que você gosta, né? O que você gosta? Por que você está fazendo isso? Entendeu? Tem gente que não gosta de determinada comida porque o marido não gosta. Mas ela gostaria de comer aquela comida se ela pudesse. E aí, quando você falou, meio que eu me remeteu, né, algumas histórias e falou assim, por que as pessoas deixam de viver as suas vidas? E veja que tem uma coisa bem interessante. Tem uma coisa, só para você poder entender onde eu estou querendo chegar. E às vezes o marido nem pede isso. Não. Às vezes nem é o marido que existe. Às vezes a pessoa, como você falou, a percepção de si mesma. Tem muita pressão social, né? Tem muita pressão social, e além da pressão, tem um modus operandi da sociedade. Então tem um jeito de funcionar e é muito fácil, né? É muito mais confortável se moldar aos padrões sociais do que defender padrões diferenciados daquele meio, né? O ser humano quer pertencer, quer fazer parte do grupo. E dá trabalho ser autêntico, né? Dá muito trabalho, né? Então, dá muito trabalho. Mas eu acho que vale a pena, com todo respeito, sem nada, hashtag quebra tudo, né? Sem nada nessa linha, mas de uma consciência do lugar da mulher, né? Do papel que muitas vezes é papel complementar ao do homem, muitas, né? Mas mantendo sua individualidade, seus gostos, suas alegrias, né? Nós somos pessoas diferentes, então o que cada um gosta, o que cada um precisa, o que cada um gostaria de fazer, né? Na vida, enfim. Então esse é um tema que para mim é muito resolvido. Ele é polêmico, em alguns meios que eu vivo ele é polêmico. Eu sou considerada uma pessoa extremamente polêmica em alguns lugares. A gente circula em muitos lugares, né? Mas tudo bem, assim, é o que sou, né? Busco não bater de frente com ninguém, mas me posiciono. Legal. Né? Então, e essa, de novo, né? Eu sempre digo que essa liberdade, essa independência não é algo rebelde ou fruto de uma rebeldia. Ninguém, né? Não. É uma coisa sua. E é uma coisa das pessoas poderem ser quem elas são, do jeito que elas são, fazendo as coisas que elas querem. Então, já recebi muitas perguntas acerca da minha vida profissional, que já foi em outra cidade. Então eu recebi um convite para ir para São Paulo como executiva. Então nesse tempo todo de consultoria, 4 anos eu fui executiva de um grupo, né? 2 empresas diferentes aí do mesmo grupo. E num determinado momento eu fui convidada para ir para São Paulo para assumir uma posição lá. Aceitei e o Luciano falou, vamos todos. E foi comigo. Imagine esse homem, foi criticado, questionado. Sério? E foi. E as pessoas perguntaram para mim, né, mas como assim o seu marido vai? Como assim você vai levar o seu marido? Eu falei, gente, os homens não se mudam e as mulheres acompanham? De vez em quando as mulheres se mudam e os homens acompanham, é a mesma coisa.
Verdade. Por que ninguém pergunta para uma mulher, fala assim, você vai acompanhá-lo? Quem pergunta? Essa não é uma pergunta comum. Mas se vai, não é acompanhá-lo, né? Eu vou falar a palavra que todo mundo pergunta, né? Você vai atrás, meu Deus, pergunta. Mas para os maridos, mas você vai atrás dela? Como se fosse sei lá, ir atrás, né? Então, tem essa parte do apoio dos homens às mulheres e das mulheres aos homens. Então, para mim, né, então como eu estava dizendo, o Luciano foi um grande apoiador, né? Hoje a gente já está mais velho, já tem carreiras mais lá na frente, mais estruturadas, mas enquanto assim, até hoje a gente se apoia muito. Então é verdade, eu escuto muitas mulheres dizendo assim que, nossa, eu tô aqui, se não fosse a cumplicidade, o apoio, a força do meu marido, do meu companheiro, eu não estaria aqui. Ou, isso é o que eu falo, mesma coisa para os homens. Eu posso dizer isso. Mesma coisa para os homens, né? Mulheres que apoiam a carreira dos homens ajudam a alavancar a carreira dos homens. Então, não é uma questão de gênero. É uma questão, vou voltar na minha primeira resposta lá para você, é uma questão de pessoa, Cris. Se uma pessoa tem a sua outra pessoa amada apoiando, ajudando, dando força, né? Contribuindo, seguindo, independente se é o homem com a mulher ou a mulher com o homem, ou a mulher com a mulher, o homem com o homem, aí cada um, né? Rapaz, fica tudo mais fácil, né? Então, é bom ter companheiros e companheiras que realmente apoiem as carreiras. Isso, para mim, é fundamental na minha vida. Fundamental como mulher. Então, as mulheres, né, escolham bem seus companheiros, suas companheiras, escolham bem quem vai dividir a vida com você, porque isso faz muita diferença. Então, a gente está caminhando aqui para o final e eu quero fazer uma pergunta que normalmente eu faço, né? Teve alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria que eu tivesse perguntado? Alguma coisa que você gostaria de ter falado e acabou que... Não, adorei suas perguntas, mas uma coisa que eu gosto muito de dizer não é um conselho, porque eu não costumo dar conselhos, né? Eu divido minha vida, minhas coisas, dão certo pra mim, não são fórmula pra ninguém. Então, acho que isso que eu gostaria de dizer, assim, pra gente finalizar. Eu entendo que cada pessoa tem seu caminho, tem suas escolhas, né? Dentro aí das suas experiências, suas crenças. E o importante é que cada uma se conheça cada vez mais. Eu trabalho com isso, eu acredito nisso, eu gosto disso. Do autoconhecimento. Né? Então, que as minhas histórias, né? Que a minha conversa seja só mais uma história e uma conversa que, né? Eu espero que traga insights, que traga ideias, que ilumine alguma coisa, que responda alguma dúvida de alguém, né, dentro aqui desse nosso papo gostoso, dessa nossa conversa aqui gostosa, mas eu não tenho a minha vida como padrão nem como regra, né, para ninguém. Eu não me coloco como exemplo, padrão e regra. Esse é um lugar que eu não acredito, que eu não curto, né? Aí eu comecei dizendo que eu sou filha de Deus, que sou cristã, então tem uma forma, um padrão muito certinho, muito bem estabelecido, e eu acredito que fora de Jesus não tem padrão que seja bom o suficiente, sabe? Fantástico. Então eu, né, gosto de dividir minha história, né, e que ela sirva como inspiração, né, e não como regra em nada para ninguém, né? Legal, só que essa não é a última pergunta. A última pergunta é agora. Simone Maia,
Qual história você gostaria que contassem sobre você? Olha que você não precisa morrer para isso não, tá? Então, se alguém fosse lembrar da Simone Maia, o que você gostaria que essas pessoas lembrassem? Que história você gostaria que elas contassem? A Melíase, a Luciana, o Estevão, quem quer que seja, que história que você gostaria que contasse sobre você? Tem coisas que eu considero que eu já alcancei, outras que eu luto, outras que eu busco, que eu trabalho arduamente nelas. Eu gostaria que contassem que a Simone Maia é uma mulher corajosa, alegre, séria, séria na vida, né? Não séria sem ser alegre, né? Mas séria com as coisas, com as pessoas, uma mulher realizada, né? É assim que me vejo. Gosto das pessoas, né? Gostaria que na minha descrição tivesse escrito assim, ou escrito ou falado, né? Que a Simone ama a gente, né? Ama a gente, ama conversar com pessoas, transformar pessoas, participar dos processos, né? Aliás, eu não transformo pessoas, né? Eu participo do processo de transformação e apaixonada por gente. Então, essa aí é uma descrição que eu gostaria muito que fosse feita a meu respeito. Eu contaria essa história. Contaria? Querida, obrigado. Obrigada. Deixa aí suas redes sociais, se você quiser. Se você quiser deixar alguma mensagem, a câmera tá aí, fica à vontade. Ótimo. E termina com você falando. Tá ótimo. O que você quiser falar. Tá ótimo. Obrigada. Quero agradecer a oportunidade, né, a vocês por esse papo gostoso. Né, eu não sou uma pessoa super ativa em redes sociais. Eu posto, mas eu não posto coisa de trabalho quase. Mas é SimoneMaia.consult no Instagram. No LinkedIn é Simone Maia. Dá para procurar por LHH, Simone Maia LHH ou Simone Maia Consultora de Gestão de Pessoas. E aproveitando, né, o mês das mulheres para falar para as mulheres: sigam firmes, cheias de energia, de coragem, cheias de vigor, né? Nós somos seres muito lindos. Então que vocês mulheres aproveitem cada minuto de ser mulher, né? Ser mulher é legal demais. Então eu gostaria de finalizar, né, agradecendo e dizendo: vamos em frente. Né, mulherada, homens, né, nada, né, somos pessoas, né? Então, para fechar essa ênfase aí no fato de que somos pessoas, às vezes pessoas homens, às vezes pessoas mulheres, mas somos pessoas. Obrigada, Elis. Obrigada. Obrigado, gente. É isso aí. Até a próxima.